Paz para você, aqui o professor Eliseu Gomes, e vamos caminhando aqui para a nossa aula de bibliologia. Agora a aula número 6. Nós já fizemos aí a 4 e a 5, né, atrás aí, e agora vamos fazer a número 6. Então, espero que você esteja aí com sua caneta, seu caderno, ou um outro aparelho para você digitar, porque nós vamos fazer agora um trabalho bem especial em relação a essa aula. Vamos lá, então, a nossa apostila. Vamos abrir, então, aqui na lição 6. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para nós termos uma ideia melhor. Deixa eu pegar aqui o meu cronômetro para a gente saber direitinho o horário. Ok. Vamos lá, então. Deixa eu pôr aqui o cronômetro para a gente identificar melhor o horário, o tempo, né? Para não se perder aqui com o tempo. Cronômetro. Aqui está. Vamos lá, então. Beleza. Certinho. Ok, pessoal. Vamos, então, entender um pouquinho da matéria, ainda sobre a parte do Novo Testamento agora, né? Vamos para o número 6. Já é metade dessa matéria, pessoal. Olha aí. Tá vendo que legal? Mais dois dias, né? Mais duas vezes, né? De 3 aulas por noite, ou por dia, ou por tempo. Nós vamos concluir essa matéria em um bom tempo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Consegui. Vai ficar muito melhor para você ler aí, né? Olha lá, ó. Acho que vai mais um pouquinho, gente. Ó. Olha. Mais um pouquinho. Acho que agora deu. Ficou. Agora sim. Opa, agora ficou legal. Vamos lá. O Novo Testamento e a sua proposta. Qual que é a ideia central do NT? Pessoal, quando aparecer NT ou AT, né? Está significando NT, Novo Testamento. E AT, Antigo Testamento, tá? Não procuramos falar Velho Testamento. Você pode até falar a nível de identificação, mas, na verdade, o nome Velho Testamento foi uma brincadeira jocosa, uma forma depreciativa do Marcião, no século II, se referir ao Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Ele desprezava a Antiga Aliança. Achava que o Deus de Israel não era o mesmo Deus de Jerusalém no tempo de Jesus. Então, foi um herege que surgiu no começo da igreja, e ele colocou o Velho Testamento como deboche. Então, procura não falar, né? Mas também não é errado, não é pecado, fique tranquilo. Na igreja primitiva, cristãos fervorosos escreveram e fixaram a palavra. O resultado foi um conjunto de cartas e livros, chamados de autógrafos originais. Estas cartas e esses livros foram copiados em grego koiné e recopiados através dos séculos e distribuídos por todo o mundo. O Novo Testamento é a base da herança cristã. A ideia cristã é trazer para o plano da fé o relacionamento entre Deus de Israel e o homem, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Nas páginas do Novo Testamento, Jesus é elencado como Messias prometido, o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Jesus se revela a 12 homens, depois 11 deles, posteriormente, com Paulo revela Cristo à Ásia Menor. E assim, através da história e dos séculos, sob o trabalho dos milhares de obreiros e obreiras, as boas novas chegou até os nossos dias, ou chegaram até os nossos dias. Subdividido entre evangelhos, cartas, epístolas, o Novo Testamento elabora a base da crença cristã, sob muitos princípios hebreus judaicos. O cristianismo leva ao mundo inteiro sua influência, e a sua Bíblia torna-se a guardiã desta fé, que atravessa os séculos adentro. Muito bem explanada essa parte aí, porque
e como estamos falando de Novo Testamento, a figura de Paulo está envolvida de uma forma muito especial, porque ele foi um dos maiores, ou o maior, né, missionário pela Ásia Menor, e deixou cerca de 13 ou mais cartas escritas, né? Dessas cartas, 13 estão no cânon sagrado. Então, a importância do Novo Testamento para a igreja é algo sui generis, né? A força missionária com que Deus moveu esse povo no começo é algo a se pensar. É tremendo demais entender como Deus escolheu esse momento na história para mostrar a sua igreja. E ela veio, né, se estabelecendo. Nós vamos ter uma matéria um pouco mais à frente. Nós vamos entender por que a igreja foi tão forte para estabelecer. Ela teve religiões anteriores que em nada contribuíram. Durante o nascimento da igreja, aí temos os saduceus, os essênios, os fariseus, os zelotes e mais outros aí. Depois ela vai para uma seção híbrida, com a chegada dos hereges. Então, o judaísmo, quer dizer, a igreja não era híbrida, né? Uma parte dela continua normal, mas uma parte ficou híbrida. Eles eram cristãos judaizantes, até que as frequentes heresias fizeram com que as escolas se separassem. Então, os doutores de judaísmo defenderam o judaísmo longe do cristianismo, e os apologetas bíblicos, aliás, históricos, que são os patrísticos, né, guardaram consigo a tradição cristã. Nesse ponto, então, eles vão divergir, eles não vão entender, estão selados apenas por alguns princípios que regem o Antigo e o Novo Testamento. Então, é muito interessante entender essa base aí, essa ideia do Novo Testamento em si, né? Como que ele veio, como é que foi formado, de que forma a gente pode trazer aqui algo interessante. Ainda mais a questão do grego koiné, que foi, então, o grande momento dessa parte do Novo Testamento. Lembrando aí que as divisões também são 4, né? Apesar que tem 3, mas são 4. Ó. Evangelhos, as cartas, epístolas e Apocalipse. Então, são 4 divisões, assim como tem lá no Antigo Testamento, né? Você tem a lei, os históricos, poéticos, proféticos, né? E aqui nós temos os evangelhos, as cartas, epístolas e o Apocalipse. Então, 4 de um lado, 4 do outro. 4 é o número de base na Bíblia, né? Dá para você entender mais ou menos onde você quer chegar. E temos aqui uma referência aí do Philip Hammond, né? Uma coisa que ele fala que é interessante. Pegou bem, pessoal? Isso aí? Legal? Então, o que foi que escreveram os fervorosos cristãos do começo? Autógrafos. Tá vendo lá? Ó? Deixa eu pôr isso aqui para você ter uma ideia aqui. Autógrafos originais. Eles detinham, né, muita coisa que é da mão dos apóstolos. Vamos prosseguir. Livros e visão do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Epístola de João e de Tiago, 1 Epístola de Pedro, 2 Epístola de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 Epístola de João, Epístola de Judas e Apocalipse. Há 3 livros dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por quê? Olha, pode cair na prova isso aí. Porque possuem uma gama de histórias aproximadas. E pode-se notar que os conceitos das narrativas são próximos. A estrutura da palavra vem da mesma visão. E o paralelismo é surpreendente. Ao ponto da academia aceitar o fato de que 2 coisas são importantes. Aí, eles são produzidos a partir da mesma linha de investigação e há uma coligação entre eles. Portanto, um corrobora o outro. Eles não escreveram assim, não escreveram porque achavam que tinha que deixar um documento para a igreja. Durante 50 anos, o evangelho foi passado oralmente.
Era pessoas que conviveram com os discípulos, com os apóstolos, alguns com Jesus, traziam, aí eu vi, foi assim. Com o passar do tempo, as pessoas foram morrendo, né? E alguns hereges se levantaram contra a igreja, então eles foram obrigados a escrever isso no papel, colocar, igualzinho lá no judaísmo, né? Começou a lei oral, foi até que transliteraram a lei e escreveram também, porque vai passando o tempo, pode se esquecer, ou pode também desvirtuar. Olha aí, mesmo com tanto aparato de investigação e tradução, ainda conseguiram adulterar algumas coisas na Bíblia. Então, vamos lá. Nós temos ali os 4 evangelhos, né? Aí nós temos as cartas, epístolas e o Apocalipse. O evangelho de João não é considerado sinótico porque ele difere dos outros. Ele tem uma narrativa diferenciada, narrativa no bom sentido, né? Não no sentido que está sendo usado agora aí pela mídia. Mas a boa narrativa, ele concentra-se mais na igreja. O Mateus, ele tem uma escrita judaico-grego, né? Com o hebraísmo. O que é hebraísmo? É quando você fala uma língua diferente, mas você coloca a sentença em hebraico. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei para o Brasil, com a minha família dos Estados Unidos, as minhas filhas criadas nos Estados Unidos, sabiam falar inglês, elas iam pedir água, elas traduziam, elas pensavam em inglês e traduziam no português. Posso eu ter água? May I have water? May I have water? Posso eu ter água? Ninguém fala assim no Brasil, posso eu ter? Me dá água, por favor. É assim que fala aqui. Então, mas o Mateus escreve aos hebreus nesses termos assim, no hebraísmo. Ele pensava em hebraico e escrevia em grego. O Lucas também escreveu em grego, né? O Marcos e João, alguns dizem que foi livros ditados, outros falam que foram escritos. Na verdade, por ser uma historicidade, a gente chega mais perto daquilo que é ortodoxo. Não tem como fechar o assunto em si, né? O livro de Lucas e Atos era um livro só, mas depois, lá na frente, os patrísticos separaram para ficar 2 materiais. Um é bem caro do Evangelho, o outro é bem caro de Igreja de Atos. Então, aí nós construímos, então, essa ideia, né? De toda essa sequência de livros, a questão dos sinóticos também, e vamos continuar aqui com a nossa matéria. As traduções do NT. O Novo Testamento é composto de traduções e elas chegam ao patamar de aproximadamente 5.000 documentos manuscritos. Gente, é muita coisa, hein? É muita coisa para analisar. Há um acordo de academia que concentra a base dessas traduções em 2 fontes, texto bizantino e o texto alexandrino. Bizantinos são os bizâncios, que vão vir da parte da Grécia, vão invadir a Turquia, vão tomar lá Constantinopla, que hoje chama-se Istambul. Ela vai chamar-se Bizâncio. Então, os bizantinos vão aí tomar, né? Vão fazer o Império Romano do Ocidente, na verdade. E o texto alexandrino, que vem de Alexandria, lá dos gregos, lá, mas só que o farol, né, ficava no Egito. Pode-se dizer também o texto receptus, ou seja, recebidos por tradições. Esse texto foram base, inclusive, para traduções durante e depois da Reforma Protestante. Foi a base de Wycliffe, do Terry Hus, até o nosso João Ferreira de Almeida. Então, esses escritos que eu estou falando aí, ó, alguns deles, né, e de certo em grande marca a Vulgata Latina, serviu como base até para o João Ferreira de Almeida traduzir para o português a Bíblia Sagrada. É claro, incluindo a Vulgata Latina, com parte das consultas e tradições. A Vulgata Latina foi um documento elaborado pela Igreja Católica para que todos os abades, todos os padres, pudessem ler em latim. Então, o padre ficava de costas para o povo, olhando para o altar, para a imagem, falando em latim. O povo lá embaixo dizia, meu Deus, que negócio é esse? O povo servia a Deus mais por medo, né? Era mais por medo, porque não era uma questão de convicção, era uma coisa imposta. Primeiro que a pessoa já nascia naquele país, já nascia o crente ou católico. Já nascia crente ou católico, protestante ou católico. Crescia nesse meio e era obrigado a frequentar. Tinha muitos cargos públicos que eram designados a partir
uma frequência do parlamento e também na capela. Olha, é interessante esse ponto aí. Eles faziam tudo isso aí nessa época. Era a única forma que eles tinham também de amarrar um pouco, né, tudo que eles pregavam. Então, é interessante. A reforma protestante, ela trouxe algumas mudanças bem diferentes do que estava já acontecendo há um tempo atrás. A Vulgata foi o Jerônimo de Belém, que no IV século traduziu a Bíblia a mandado do Papa Damásio I. E aí ele traduziu a Bíblia Sagrada. O tradutor Jerônimo, ele usou a palavra lacus, malocus. Ele fez um trocadilho de palavra entre o mal e maçã. E a maçã do Éden, né, que a Eva comeu aqui, nunca existiu. Lá, linda maçã. Mas a partir da tradução do Jerônimo, alguns liam maçã, outros liam pecado. Mas a mesma aproximação do nome, que dá a entender maçã. Daí para frente começaram a falar maçã, irresponsavelmente. E ficou agora esse estigma que Eva comeu a maçã. Nada disso. Pelo menos a Bíblia não fala que é maçã. Ok? Bom, isso aí foi por causa das traduções, né? O texto Receptus, a base das traduções. O texto Receptus foi uma iniciativa de ter todo o Novo Testamento e alguns documentos da igreja em um só documento. Embora o cânon já teria sido compilado por Atanásio, aí não falei, em 367. Foi Erasmo de Roterdã quem, em 1516, compilou o Receptus, como nome Novum Instrumentum Homini. Era um documento com 6 manuscritos gregos, a partir do século XII, sendo que uns trechos do Apocalipse ele extraiu da Vulgata Latina. Foi um documento tão importante que até mesmo Beza publicou. Beza foi um dos discípulos, né, de Lutero. Então, o texto Receptus ele era um documento que tinha também cópias de originais, mas também outros documentos que eram tidos como apócrifos. Quero que você entenda, mas como é que foi isso? Perdeu-se a Bíblia? Como é que foi isso? Quem traduziu o quê? Ok. As traduções que são feitas a partir de agora, bom, desde os idos de 1200, né, já quando Wycliffe, já 1300, né, já fazia isso aí, traduzia a Bíblia, era tudo em cima da Vulgata Latina. A maioria da Vulgata Latina. Poucos consultavam o grego original. Mas o grego original foi os escritos do primeiro século. Presta atenção aqui. No primeiro século, havia uma escola chamada amanuenses, que formavam amanuenses, que são copistas, são escribas, era a mesma, copista, escriba, amanuense. Os amanuenses eram responsáveis por copiar para as comunidades cristãs cópias das cartas originais dos apóstolos. Mas os caras eram tão artistas, faziam tão bem, que havia uma hora que não dava para entender qual era o original e qual era a cópia. Por isso que falar assim, que as cópias se perderam, que perdeu o original. Não perdeu, não, elas misturaram. Depois sumiram. E conseguimos alguns papiros mais perto, papiros 57, 76, 77. São papiros mais perto do... Por enquanto, nós temos muita Vulgata e muita tradução aleatória. O texto Receptus foi já falei, né? Foi Erasmo de Roterdã, que em 1516 compilou o Receptus, como nome de novo instrumento homem. Era um documento com 6 manuscritos gregos, a partir do século XII, sendo que uns trechos do Apocalipse ele extraiu na Vulgata Latina. Foi um documento tão importante que até mesmo... eu já tinha colocado isso aí para vocês. Ok? Então, vamos ao nosso questionário, porque já está na hora de a gente fazer as nossas perguntas para vocês aí. Eu acho que não precisa revisar, né? Já fizemos uma revisãozinha aí, ó. Texto bizantino, alexandrino, tal, pá. Evangelhos sinóticos. Vamos, então, ao nosso teste, galera. Glória a Deus. Vamos lá. Ver se deu certo nossa informação para vocês aí, ok? Pergunta número 1. Mas tá muito fácil. Os livros do NT foram escritos no primeiro século, em sua maioria na língua grega, na língua armênia ou no latim? Primeiro século, estou falando, hein? Em sua maioria. Se for grega, coloca um A. Se for armênia, coloca um B. Se for latim, coloca um C. Pergunta número 2.
são chamados sinóticos. Ah, isso também é de bandeja. Os evangelhos que parecem na narrativa e cronologia. Quais são? Que se parecem, né? Na narrativa e na cronologia. Quem são os sinóticos? A. João, Marcos, Lucas. Ou B. Mateus, Marcos, Lucas. Decida aí qual que é o melhor, né? Acabei de falar, ó. O Jerônimo, no quarto século, traduziu a Bíblia para o A. Latim. B. Grego. C. Aramaico. Se a resposta for A, coloca 3A. Se for B, coloca 3B. Se for C, coloca 3C. Vamos à última pergunta. Os copistas foi um grupo responsável por manter a Bíblia em circulação e alcance. Isso é verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, coloca A, que é sim. Se for falso, coloca B, que é não. Ok, pessoal? Vou entregar agora para o monitor aí as provinhas, né? Tá certo? Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Muito bem. Ok, pessoal? Deixa eu passar aqui um pouquinho também. Opa. Ah, meu Deus, saí daqui do... Não. Tecnologia é uma benção, né? Ok, tecnologia é uma benção. Ok, voltei. Então, pessoal, tá aí a nossa aula de hoje. Ainda um pouco sobre o Novo Testamento. Você está em bibliologia, tá? Que é a segunda matéria do primeiro módulo. Já vencemos uma matéria, tá vendo? E glória a Deus por isso. Agora vamos para o segundo módulo. Aliás, segunda matéria. Depois tem a terceira e a quarta, que vai ser introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo. Nós vamos passar de novo aí, mas com outras informações mais profundas do que você já recebeu. Então, você deve agora entregar o gabarito aí para o monitor. Ele vai fazer a comparação do meu gabarito para dar as notas e jogar no seu ficheiro. E agora a gente vai voltar com as aulas 7, 8, 9 e depois 10, 11 e 12. Aí fechamos esta matéria que é bibliologia. Aí vamos para a introdução do Antigo Testamento, depois introdução do Novo Testamento. E aí você vai receber a certidão de conclusão de módulo. Com 3 certidões, você ganha o seu diploma. Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe. Bom descanso a todos e até mais. Amém.